Olá, um ótimo dia para vocês. Este aí é o Estádio Morenão, que neste domingo, 7 de março, completa 50 anos. E nós, do Giro do Esporte, hoje tem programa especial, ao vivo, em homenagem aí ao maior estádio de Mato Grosso do Sul, Estádio Morenão. São muitas histórias para contar. Quantos jogos, né, Morenão, que recebe, né, jogos tanto do futebol regional, nacional e internacional, como de outras modalidades, como futebol americano, rugby. Vamos falar de esporte? Então vem comigo, porque o Giro já está no ar e é sempre uma honra ter a sua companhia. Muito bom dia, esse é o Giro do Esporte especial Estádio Morenão, que vai completar 50 anos. Pois é, e estamos aqui para contar histórias, para relembrar muita coisa bacana. Comigo aqui no estúdio, Ricardo Paredes. Eu acho que até arrepia, né? Até emociona falar de Estádio Morenão. Bom dia. Bom dia, Eva Regina. Bom dia aos amigos ligados no Giro do Esporte. Nesse sábado, um sábado especial para a gente contar um pouquinho da história do maior estádio universitário da América Latina. E o Morenão tem muita história para contar, né? A começar pelo início, né? O início do Morenão, olha o clássico, né? Para inaugurar o estádio Pedro Pedrocian. Corinthians e Flamengo. Que jogão, né? 1971, uma bonita festa, estádio lotado. E a gente pode começar por aí, até para contar um pouquinho da história, né? Você gosta de falar desse jogo, né, Ricardo? Até porque, né, Eva Regina, o maior e mais querido venceu, né? Tá Como certo. é de costume, né, Eva Regina? Tá certo, há controvérsias. E por coincidência ou não, estamos aqui com dois jornalistas, um, né, do Flamengo e outro corintiano, todo mundo já sabe, né? Joel Silva, sempre bem-vindo ao Giro do Esporte. Tudo bem? Tudo bem, agora que eu me dei conta que o Morenão faz aniversário junto comigo, né? Quase, eu faço 50 também em junho. E quando o Ricardo falou em 71, me lembrei aqui que, olha, nós somos quase, né, da mesma época. Não lembro desse jogo, evidentemente, mas tem muita história no estádio do Morenão. E o Ricardo faz parte dessas histórias. Na hora que ele abre, falando, dando bom dia aí, já me deu a impressão que ele é da escalação de algum time, rapaz. A voz do Ricardo é meio que alguma coisa que faz parte do Morenão também. Muito legal estar aqui. Já fica marcada, né, pelo esporte. E tem música por aqui. Valdir Rosa aqui com a gente. Também gosta muito de esporte, né? E mais um também, né, para o Flamengo. Aqui no estúdio, o Corinthians está perdendo, viu, Joel? Valdir, tudo bem? Flamengo, flamenguista e operariano, hein? Flamenguista e operariano, olha só que beleza. E é uma satisfação imensa poder participar mais uma vez agora aqui, né? Como músico, né? Já que eu estou inserido na equipe do Giro do Esporte como repórter e estou adorando fazer. E a gente começa a fazer esporte, é uma paixão, né? Nunca me imaginei assim fazendo esporte, aí que você começa a trabalhar e fazendo esporte nas arenas, nos campos, e fazendo reportagem, entrevistando jogadores e dirigentes. É uma paixão imensa. Só lembrando que você, telespectador, não fica de fora, viu, deste bate-papo. Estamos ao vivo em nosso canal no YouTube, ao vivo também pelo Facebook, a nossa página Giro do Esporte, também Portal da Educativa e tvcultura.ms.gov.br. O nosso WhatsApp também você participa, 67 é o DDD, se você não está em Mato Grosso do Sul, 992361784, 992361784. Pode mandar o seu depoimento, a sua pergunta, nós queremos te ouvir. Aliás, falando em ouvir, vamos ouvir o depoimento do grande Pereira Guedes. Roda aí. Nesse 7 de março, o nosso estádio Pedro Pedrocian, que foi palco dos grandes acontecimentos esportivos do nosso estado, estará completando 50 anos de sua construção. Nesta data, eu não poderia deixar de colocar os nossos cumprimentos a dois valorosos homens que, com muita garra, determinação, construíram este gigante de cimento armado. Dr. Pedro Pedrocian, então governador do nosso estado, e o grande desportista Levi Dias. Estádio Pedro Pedrocian, que a partir de 1971 recebeu inúmeras seleções, como da União Soviética, seleção da Iugoslávia e outras seleções que por aqui passaram. Nós que presenciamos e que tivemos grande sucesso em 1972 com a Minicopa,
com sede também na cidade de Campo Grande. Nesse período tão marcante do nosso futebol, também aplaudiu Corinthians, Palmeiras, Internacional no torneio Governador Ramstedt, que viu de perto as grandes conquistas do Operário Futebol Clube, do Esporte Clube Comercial, da Sociedade Esportiva Industriária e do Esporte Clube Taverópolis. A grande conquista do 3º lugar do Operário Futebol Clube no Campeonato Brasileiro de 1977. Só falei do lado vitorioso dos anos dourados do nosso futebol. Bacana, né? E você sabe, Joel Silva, que quando eu vejo assim Pereira Guedes, eu já lembro da vinhetinha, né? A gente tem essa coisa, né, de lembrar do rádio, né, de quem narrava, né, de quem narra ainda hoje, das vinhetas, né, famosas aí que chamavam os narradores. Agora, realmente é emocionante lembrar histórias do Morenão nos bastidores, que eu já começo a perguntar algumas coisas para o Ricardo também, que sem dúvida nenhuma faz parte dessa história também, viu? E o Gilberto Pereira Guedes, né, o grande Guedes, através da Rádio Educação Rural, ele juntamente com o doutor Pierre Adri, que recentemente nos deixou, o Pereira Guedes e o Pierre Adri acompanharam a campanha do Operário no Campeonato Mundial, né, Regina? Lá na Coreia, né? E fazendo história aí no Rádio Sul Mato Grossense, uma transmissão internacional, né? 1981, olha só. Né? Foi um desbravador também hoje do parece nosso tão rádio, fácil, né, Ricardo? E saber como é que era isso antigamente, não era tão fácil como hoje, que você pluga 2 botões e está falando, né? Exatamente. Era muito difícil, né? Tinha que pedir linha para Embratel, era uma festa. E os jogos aqui em Campo Grande eram de madrugada, né? Então o Guedes e o Dr. Pierre Adri fizeram história no nosso rádio, trazendo a informação, né, do Galo fora do país, o que é muito legal. Falando nessa questão tecnológica, né? Eu lembro dos fios, né? Tinha que o repórter ali no campo era aquele fio, e aí onde eu estava indo eu tinha que puxar o fio para poder me locomover. Hoje tem microfone sem fio, hoje está tudo muito mais fácil, né? E a gente tinha uma técnica, né, que a gente amarrava o fio na gente, o fio era muito comprido, né, e pesado, né? Eu já cheguei a viajar para fazer esporte fora com a mala só com fio, né, que era muitos metros ali, a gente tinha que se amarrar e vira e mexe, alguém tropeçava no fio do outro, enroscava no fio do outro. Hoje é impensável isso, né, mas foi muito difícil fazer nos anos 70 e 80. Mas quando a gente fala em Estádio Morenão, já vai passando um filminho pela cabeça, grandes jogos por lá, né? Inclusive seleção brasileira, né? Passando aí, pisando nos gramados. Exatamente, né? Tivemos eliminatórias da Copa do Mundo aqui no Morenão, 2009. A gente teve a oportunidade de transmitir o jogo. Brasil e Venezuela, empate sem gols, né? E deixou a gente meio triste, né? A gente queria que o Brasil vencesse aqui, né? Você sabe que, Ricardo, eu não sei se foi nesse jogo Brasil-Paraguai, mas não sei se foi nesse ou foi um jogo depois que o Brasil veio jogar aqui. E foi a primeira vez que eu vi um atleta profissional jogar fora da TV. Né? E aí eu vi o Denilson buscando a bola junto com o goleiro e chegando no ataque. Para mim aquilo era demais, porque o Morenão já era gigante, né? Para quem não tinha visto um estádio ainda daquele tamanho. E você vê o atleta fazer isso várias vezes, eu falava, mas como é que pode, né? O cara sair dali, percorrer tudo aquilo e parece que ele estava caminhando, né? Aí, os primeiros contatos meus com o futebol profissional foram no Morenão. Olha só, tem várias participações, estou ligado no programa, mando um abraço para a equipe Gigantes da Resenha do Jardim Noroeste, Daniel Felipe na voz e os guri. Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação de vocês, ligadinhos aí no Giro do Esporte. Quem está falando com a gente também por aqui é o Cleiton Ferreira, acompanhando o Giro do Esporte. Muito obrigada, Cleiton, pela sua participação aqui no Giro. Olha só, tem uma participação aqui do Francisco, ele não falou o bairro, mas ele diz o seguinte: quantas lembranças boas, e aí só feras do jornalismo, lembro dos 3 no estádio. Tá certo, muito obrigada, Francisco. E tem muito disso, né? O torcedor conhece quem tá ali, já faz essa parte, o Ricardo, acho que bem mais, né? Do que eu, já tá, o torcedor já conhece de longa data. De 87 para cá, eu tô no Morenão quase que diariamente, né? Não Olha é fácil, só. não. E quem também, né, está no Morenão há muito tempo, o Raul Rodrigues mandou um depoimento pra gente, são 30 anos, mas mais de 20, né? Ele começou em 92, o Raul. Então quase 30, 29. Exatamente. 29 anos. Vamos ouvir então o depoimento do Raul Rodrigues, o fotógrafo. Alô, você, telespectador do Giro do Esporte, meu bom dia.
Eu venho aqui trazer um recado do Raul Fotógrafo, dizendo o seguinte: parabéns, Estádio Pedro Pedrocian, pelos seus 50 anos. Quantas aventuras nós não passamos ali nos finais de semana, nos meios de semana, vendo vitórias, derrotas e empates das nossas equipes sul-mato-grossenses, né? Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D, Copa do Brasil, eliminatória da Copa do Mundo. Então, é um estádio cheio de emoções e eu não poderia deixar de me manifestar, porque eu estive ali, estou ali durante 29 anos, atrás do gol, com as minhas lentes, congelando as emoções dos nossos atletas também do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Parabéns, Morenão. Muito obrigado pelas emoções que você proporcionou para o povo sul-mato-grossense e para todos os demais também que vieram aqui desfrutar da sua beleza. Hoje um pouco abandonado, mas logo, logo ele será revitalizado e entregue para que todos nós possamos desfrutar novamente de grandes emoções. Parabéns, Morenão, Estádio Pedro Pedrocian, pelos seus 50 anos. Que nós possamos curtir por mais 50 anos ainda essa praça maravilhosa do desportista de Mato Grosso do Sul. Um abraço, Eva, e a todos os seus telespectadores do Giro do Esporte. Valeu! Pois é, um abraço, Raul Rodrigues, o fotógrafo, que também, né, já faz parte dessa história do Morenão nos últimos 29 anos, né? E das palavras do Raul, né, repassa aqui para o Gel Silva. Que saudade, né, Gel, de vermos o Morenão lotado, né, com a presença do torcedor, que seria muito legal, né, Gel? Infelizmente eu não vi nos jogos do Operário Comercial, vi pela TV, né, jogo do Operário Comercial, mas vi outros jogos ali. Eu estreiei, quase estreiei, aliás, no rádio, no jogo Cruzeiro e Vasco da Gama. Pouquinho antes de começar o jogo, o Morenão lotado, e me avisaram que eu não ia fazer, porque ia entrar um repórter mais experiente. Pô, né, que legal, hein? Me preparei a semana inteira, mas tudo tem sua hora, né? Tudo tem sua hora. E nesse jogo, rapaz, eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, né? Como é que cabe tanta gente? Né? Como é que é isso aqui? Ali foi a paixão, realmente, o amor à primeira vista. E lembrar do Raul, é lembrar daqueles momentos que... Porque o repórter, ele chega, né, Ricardo, por volta de 1h, meio-dia, né? Exatamente. Um jogo 2 horas antes, né, da bola rolar. Mais, né? E o Raul, ele trazia a laranja pra gente, né? Água e tudo mais. Ainda tinha um banquinho que ele falava, pode usar, se quiser, né? Então, assim, ele faz parte realmente dessa história aí do estádio Pedro Pedrocian. E tira foto da gente também, né? Tira foto no jogo, da gente. Tenho várias que ele tirou. Porque às vezes a gente fica com receio, vergonha de tirar ali com determinado jogador. Ele junta, né? Vai ali, faz a foto. E te manda a foto depois, né? São 29 anos congelando emoções. E ele congela nós, né, Jô? Congela a gente, né? Aliás, a gente tá bem diferente nas fotos do Raul de 10, 15 anos atrás, né? Mas não vamos, né? Não vamos nem falar. Eu acho que o tempo foi generoso com a gente. O tempo passa, minha filha. Tem jeito. Tá certo. Tem uma participação aqui, ó, do Sullivan Patriota, acompanhando a gente. Eu gostaria de ver o Morenão, uma parede onde poderíamos colocar todas as placas em homenagem ao gol mais lindo no Templo do Futebol. E na rampa eu gostaria de construir uma calçada da fama em tributo aos ídolos do nosso futebol. Tá certo, Sullivan, muito obrigada pela sua participação. É uma ideia, né? É uma baita de uma ideia, viu? Já imaginou um painel ali de entrada com fotos do Raul fotógrafo, né? E os quadros aí com os pés dos ídolos. O próprio Sullivan faz esse trabalho, né? Sim. Aliás, ele tem museu, um pé, né? Um museu, né? Um pé de muita gente, né? Pé de muita gente. Ia ser muito legal. Nosso pé não tem não, né, Ricardo? Não tem não. É que nós somos muito perna de pau também, né? Também não dá, né? Tá certo, tem uma participação aqui ó, do Jabson Bezerra. Ele diz o seguinte: parabéns pela homenagem, muito justa, você é uma ótima apresentadora, sou admirador do seu trabalho, que Deus te abençoe. Muito obrigada, Jabson, fiquei feliz, viu? Muito obrigada. Já ganhei o sábado, viu, Ricardinho? Percebi. Tem mais participações por aqui, ó. Quem está acompanhando a gente é o José Mauri. Muito obrigada pela sua participação aqui no Giro do Esporte. Muita gente mandando aí mensagem. Vamos lá, quem mais? Bom dia, Eva. Um abraço para o Ricardinho e também para o Joel. E parabéns pelo programa. É o Tony Vicente. Muito obrigada, Tony Vicente. Também, né, com colega jornalista, né, que também está ali. É mais um da bola, né, Ricardo? Um abraço para o Tony Vicente, cria de Aquidauana. Cria de Aquidauana. Grande narrador de basquete, viu? Ah, é? Narra muito. Plantão esportivo também é com ele, né? Fera. Também com aquele vozeirão, né, Jô? Coloca ali o rádio
como é que chama aquele rádio antigo lá? O Transglobe. Coloca o Transglobe e fica ouvindo ali para entrar. Tem gol. Gol aonde, Tony? Gol no estádio do Maracanã. Flamengo 0, Vasco da Gama 3. Eu trabalhei Olha com aí. dois uma vez, com o Pereira Guedes, né? Aí, ó, o Valdir não gostou não desse O pessoal Flamengo não gostou, 0. Não tem vascaíno aqui? Pelo amor de Deus. O primeiro jogo que eu vi profissional do Morenão foi o Vasco. Vasco e Cruzeiro. Aliás, Joel, pegando o gancho já, né? Você falando desse primeiro jogo, tem alguma história, algum momento que te marcou ali? Eu sei que devem ter vários, né? Mas pode contar um pra gente que te marcou ali no estádio? Eu vou na ordem cronológica. A gente vai ter tempo de falar outros, então eu vou na ordem cronológica. Também na estreia, né, o Ricardo já estava há algum tempo ali, eu ficava meio que perto para ouvir, né? Numa daquelas, começou a chover e eu fui me esconder ali no próximo ao banco de reserva. Um jogador do Operário, se não falha a memória, vem na lateral e alguém dá um corte nele. E eu não estava acostumado a fazer o jogo ao vivo ali, né? Já tinha feito jogo pela televisão e tudo mais. E aí, na hora que ele dá um grito, o locutor me chama. Né? O que aconteceu aí? Falei, olha, algo muito grave aconteceu aqui. O menino não deve voltar mais não, hein? Tenho certeza que esse aqui, meu Deus ajude que ainda volta a jogar futebol. Eu não sabia que os caras gritavam daquele jeito, Ricardo. E eles davam cada grito. Até você assustou. O narrador lá em cima falou, calma aí, que não é bem assim. Já tirou, ele me mandou alguém avisar que, né, o jogador faz a cera. Mas pra mim ele não ia jogar nunca mais. Mas passou a aguinha milagrosa, ele estava pronto já. Tava tudo certo. Tava tudo certo. E você, Ricardo? Cara, eu gostei muito do... O melhor momento que eu passei no Morenão foi operário e campeão do módulo branco em 1987. Eu estava começando a minha carreira no rádio, na TV naquela época, no Canal 8, com o Pedro Silva, no Jogo Aberto. Olha só, Pedro Silva, Mário Maestro, Alino Florentino e Ricardinho para começar, né? Começando, né? E o Guina faz gol de pênalti e o Operário conquista o título do Campeonato Brasileiro do Módulo Branco em 87. Foi um grande momento que eu atravessei no estado de Pedro Pedrocian no início aí da minha carreira, né? Isso foi muito legal, viu, Eva? Olha só, o Robson Agrimpio, se eu falei errado pode me corrigir, tá? Ele diz, assisti muitos jogos no Pedro Pedrocian. É verdade, eu acho que nós torcedores, né, tanto torcedores como nós da imprensa esportiva também, já temos várias histórias, né? A gente já teve, por exemplo, Brasil e Venezuela, foi 0-0, mas toda aquela estrutura no Morenão, todo aquele público, toda aquela, sabe, aquela organização eu ainda não tinha visto, né? E achei muito bacana, um jogo para se comentar também, né? E batemos na trave para sediar a Copa, né, de 2014. Isso de organização é algo muito legal, né? Fazer os chamados jogos grandes, né? É muito legal realmente, porque você tem esse contato com os demais jornalistas, né? Me lembro que num dos jogos estava o Galvão Bueno narrando, o Casagrande estava começando como comentarista, Tino Marcos, pessoal da Globo, né? Luciano do Vale. Então você tem aquele intercâmbio ali, quando você percebe que todo mundo é igual, né? Que o cara empresta fio lá embaixo, né? Você precisa de alguma coisa também. Então é muito legal os jogos grandes para isso, né, Ricardo? Exatamente. E aqui grandes jogos passaram, né? Principalmente o Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil com as equipes aqui de Mato Grosso do Sul, né? Foi palco realmente, Morenão, de grandes eventos esportivos aí nos últimos anos, né? Tá certo. Olha só, tem uma participação aqui. Meu nome é Sérgio, estou sempre ligado em vocês aqui em Dourados. Façam um programa também falando do Douradão. Tá certo, Sérgio. Fica aí a sugestão, né? Vamos falar do Douradão também. É importante, né? O Douradão também tem muitas histórias. Muitas histórias, né? O Biratã, CAD, né? Recentemente, o 7 de setembro, agora o Dourado chegando aí com tudo no nosso futebol. O Biratã tem muita história. Vamos falar do Norusca também, né? Aqui da Ana, né? Revelou Tony Vicente e Joel Silva. Não, ele foi aqui. O Joel Silva foi aqui. Foi fazer jogo lá depois, né? Aqui que a gente começou a fazer. Mas é muito legal, né? E o torcedor pedir isso, né? Querer também que se faça da cidade, do estádio, porque todo estádio, toda cidade tem um estádio que marca, né? Um momento próximo aos ídolos, momento que você vê que eles realmente existem, né? O futebol, né, Ricardo, é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes da vida, né? É verdade, com toda certeza. E, Joel, qual é a outra história que você ficou de contar para o nosso telespectador? A outra é um pouco complicada, porque foi o dia que eu saí de Camburão, né, do estádio Pedro Pedrocian. Eu estava lá. Você estava lá, né? Eu estava lá. Eu não tinha noção, né? Já que eu estava começando também, não tinha noção que o rádio era tão forte com o torcedor. Até pela carência do futebol aqui, era um momento que o Operário estava fazendo uma campanha até razoável, né? De boa, né?
com patrocínio e tudo mais. E aí, no programa aqui na Rádio Educativa, eu disse, olha, vamos ver se a torcida do Operário consegue, pelo menos, encher uma Kombi nesse jogo, né? Aí fui para lá, rapaz. Cheguei lá, isso para criticar, mas para incentivar, foi a forma que eu achei. Você saiu no intervalo, Você tentou dar uma alfinetadinha na torcida para ir, né? Eu levei foi uma espadada da torcida. Porque a hora que eu entro para chamar a escalação, eu olho pro estádio, aquele pedaço que fica próximo às cabines, lotado. E eu fui ficar embaixo ali da garra operariana. Aí tô vendo, começa o jogo, dou a escalação, os caras mexendo ali, falei, nossa, que torcida agitada, você tá lá embaixo, não sabe de nada. Torcida agitada, aí o outro falou, não sei o que, Joel. Eu falei, olha, os caras me conhecem, né? E eu devo estar bem na fita. Mas a hora que eu vou aproximando ali, eu vejo que os caras estão xingando, estão me chamando. E o Silvão, rapaz, ponta de dedo, fala, vou te pegar na saída. Silvão é baixinho, né? O Silvão tem 2 metros. Meu amigo, Que medo, Silvão. que medo. Nossa, e o Silvão, quando ele tá torcendo, ele não é o Silvão normal, né? Ele é um torcedor daqueles, torcedor raiz mesmo. E aí o policiamento falou, é melhor você parar de gracinha aí, porque eu continuei alfinetando, né? Parar de gracinha e vamos com a gente. Eu falei, aqui eu vou sair de Camburão, nada, mas acabei saindo mesmo. Foi de Camburão. Acabei saindo, No intervalo ainda, não no foi? intervalo do jogo, Foi né? intervalo. Simulei uma contusão e fui embora. Né? Fui embora. Eu e o Jackson Pereira me deu uma carona depois que o Camburão deixou. Né? Mas depois fizemos amizade com a torcida do Operário, né? Eles entenderam, vieram participar de vários programas no rádio com a gente também, mas no calor daquele momento, eu acho que eu não estaria muito bem fisicamente no dia seguinte. Tá certo. Um abraço pro Silvão, né? Toda a torcida aí operariana. Silvão e o sempre... Luizão também. Luizão É verdade, também Luizão. é operariano da garra. Ele Você gosta sabe que muito agora que você falou, eu nem lembro se foi o Silvão ou foi o Luizão, mas um deles queria... Né? Vai que você tá atribuindo pro cara errado, hein? O Silvão é o mais alto. Não, então foi. E o Luizão é o Eu me mais lembro gordinho. que, antes da gente fazer amizade, né, eu encontrei no corredor, na parte de fora do Estádio das Moreninhas, né? E ali a gente fez amizade, não sem antes eu ficar da altura dele, né? Ele é grandão e ele me colocou na mesma altura dele pra gente acertar as contas. Tá certo, Joel. Muito obrigada pela sua participação aqui nesse Giro do Esporte, né, especial, Estádio Morenão. E ainda temos muitas histórias, viu, para contar. Tem que voltar pro rádio, viu, Joel? Vamos voltar pro rádio esportivo aí, Joel Silva. Vamos agora, né? Temos que fazer um barulho, né? Estão precisando de um repórter bom aí, esportivo. Então, aliás, temos 2 aqui agora. Um isso de aí. cada lado. Eva Regina estreia na narração, porque tá na moda agora as mulheres narrarem jogo, né? Tá certo. Vamos de música, Valdir? Beleza. Tá na moda agora e a Eva Regina manda muito bem, viu? Na Obrigada. apresentação, viu? Fala a verdade, viu? Agora já essa disputa aí de quem sai de Kombi aí, teve uma época que o policiamento era feito de Kombi, né? Quase que você foi na Kombi, né? Encheu a Operação Kombi, né? Polvo. Vamos, Almir. Vem o vento e vai passando pelas folhas. Varre o céu se vê um cavaleiro do luar. Eu, criança no batente da porteira, debruçado na janela das estrelas, também sonhei ser o cavaleiro do luar. Galopar pela poeira do caminho, querendo os homens, meninos. Vem o vento e vai passando pelas folhas. Varre o céu e se vê o cavaleiro do luar. Eu, criança no batente da porteira, debruçado na janela das estrelas, também sonhei ser o cavaleiro do luar. Galopar pela poeira do caminho, querendo os homens, meninos. Ah, eu posso ir lá. Hã? Tira a foto. Ah, tá. Aí já entra o marido. Vamos lá. Aqui, Rai. 1 minuto de break. Vamos lá. Só? Ai, câmera. No meio? É. Eva no meio? Olha, você pôs pra mim. Ah, é só virar aqui, ó. Você saiu na foto, Raimundo. É, você não quer sair na foto? É uma auto selfie, você vai lá e faz. Agora sim. Clique. Troque. Clique.
Valeu, valeu. Agora é Maria, meu laço de mão. Joel Silva. Vou driblar o Amarildo, rapaz. Obrigada, Márcio. Eu abro a asa. Já era. Fala, Maridão. Giro do Esporte especial em homenagem ao Estádio Morenão, que completa amanhã 50 anos, muitas histórias, muitas lembranças. E você, telespectador, participa com a gente. Estamos ao vivo em nossa página no Facebook, canal no YouTube, pode participar em nossas redes sociais ou mandar um WhatsApp para a gente, 67 é o DDD, 992361784, 92361784. Não esquece de dizer qual o seu município, qual o seu bairro. Pode mandar o seu depoimento, a sua pergunta, porque você já sabe, a sua participação é muito importante para a gente. E agora, aqui com a gente, né, Amarildo Carvalho, ex-jogador, ex-treinador, quem sabe, né, futuro treinador também. Vamos saber com ele, né, o que ele anda aprontando. Amarildo, sempre bem-vindo ao Giro do Esporte. Obrigado, bom dia a todos, né, que estão nos vendo e apreciando esse belo comentário, essa bela entrevista que fez com o Joel Silva, né, parabéns, é isso aí. O Operário Morenão Comercial tem uma história linda, né? Vamos relembrar um pouco, Eva. É verdade. Vamos ouvir, né, lá de Dourados, a opinião do nosso colega Fábio Dorta. Roda aí. Eu tenho muitas histórias no estádio Pedro Pedrocian, o Morenão. O primeiro jogo que eu trabalhei lá foi em 1982, num jogo entre o Operário de Campo Grande e o Operário de Dourados, que terminou empatado em 1-1. Mas a principal recordação que eu tenho desse estádio foi no ano de 1984, no jogo entre Palmeiras e Operário. O jogo terminou 1-1. O Lima fez o gol para a equipe do Operário e logo depois o Luiz Pereira, ainda no primeiro tempo, empatou para o Palmeiras. Foi o último ano do Operário na Série A do Campeonato Brasileiro, aquele último suspiro do timaço dirigido pelo Carlos Castilho, Morenão lotado, uma presença enorme da massa operariana, mas também muitos torcedores palmeirenses presentes ao estádio, no momento que infelizmente parece que não volta mais aqui do nosso futebol sul-mato-grossense, que já teve tanto Operário como Comercial disputando o Campeonato Brasileiro da primeira divisão e conquistando resultados importantes contra equipes da primeira linha do futebol nacional. É uma pena que isso não aconteça mais, mas o Morenão vai estar sempre nos nossos corações como o principal palco do futebol sul-mato-grossense. Obrigada, Fábio Dorta. Um abraço a você, a todo mundo acompanhando a gente em Dourados. Amarildo Carvalho, eu acho que ele, lembrando desse jogo, também já vai passando um filminho na sua cabeça, né? Ah, sempre passa, porque a minha história, da minha vida, na verdade, começou aqui, né, no Morenão, no Operário Futebol Clube. Então eu devo muito, sim, sempre joguei no Morenão. E às vezes eu vou no Morenão assistir algum jogo do Campeonato Estadual, dá uma tristeza, Eva. Você vê que estádio desse tamanho aí, vazio, né? Então, na minha época, era sempre cheio. Então, tem muita história assim. Morenão, para mim, é sagrado. Pena que estão deixando acabar esse grande estádio que nós temos, né? Muitos gols de falta nesse palco aí, Amarildo Carvalho. Ricardinho, falta, cabeça... Até gol... Não, gol contra eu não fiz, não, cara. Fala a verdade. Não, eu não fiz, não. Gol Fala a contra, verdade, Amarildo. Tá Fala a certo. verdade. Gol contra, não, mas fiz muitos gols, sim, de falta, de cabeça, né? Então, aí que eu comecei a aprimorar o meu futebol para que eu pudesse sair daqui de Campo Grande e ir para o mundo.
meu começo foi aí, nesse belo estádio. E antigamente, Ricardo, tinha a geral, né? A geral, ali, o pessoal conta tanto, né? Meu tio até chamava de pescocinho, porque você ficava assim, né? Pra você conseguir assistir. Você sabe, Eva, que... só cortando, se lembrou geral, agora foi bem lembrado. Eu, quando menino, você morei ali no Guanandi, porque lá nós íamos a pé, nossa turma que jogava futebol ali, tudo gurizada, né? Pro Morenão, só que nós ficávamos na geral, lógico, era mais barato. Ficava na geral para pegar, no fundo do gol, para pegar a bola, levava um bico, né? Para pegar a bola, que os caras chutavam, caía lá, a gente descia dentro do fosso, puxava a bola, escondia a bola para jogar pelada nossa lá no bairro. Olha, então nós levávamos a bola do jogo, cara. O Amarildo, o Fábio Duarte lembrou aí um Operário e Palmeiras, né? Você participou de algum Operário e Palmeiras, a partir daí você foi para o Verdão. Como foi essa negociação para você defender a equipe do Palmeiras, o Amarildo? Esse jogo, eu não me lembro, mas eu fui pro Palmeiras no final de 84 mesmo. Final de 84, final de ano já, que eu fui pro Palmeiras emprestado, né? Isso, quem me indicou o Palmeiras, na verdade, foi o Vicente Arenari, que era treinador do Comercial, que eu nem conhecia, ele só me conhecia vendo jogar. Eu era soldado na época, né? Estava no Exército. E aí que ele me indicou o Palmeiras. Então é uma história legal, né? Um cara que nunca trabalhou comigo, só de vendo jogar, não indicou o jogador do Comercial, indicou o jogador do Operário. Então isso foi legal, cara. Eu devo muito a ele, sim. Olha só, o Adir, né, já contou aqui no Giro do Esporte na época que se não fizesse gol, levava laranjada na cabeça do torcedor, né? Você já levou alguma laranjada ali, né? Zagueirão deixou, de repente, deu uma falha ali, levou um gol. A torcida era bem fanática, né, Eva? Eles gostavam muito do futebol, que era só casa cheia, né? E tinha cobrança, sim, até na rua. Hoje em dia o jogador anda natural na rua, antes não. Você não poderia andar muito na rua, ainda mais quando perdia um clássico. O Operário começou a perder um clássico, para sair na rua, Ricardinho, era complicado, cara. Tinha cobrança assim e os torcedores ficavam bravos pra caramba. Comentamos também a respeito do campeonato lá da Coreia, que o Operário foi campeão em 81, né? Campeão do mundo, né? Isso quer dizer. Pereira Guedes, né? Também o Dr. Pierre Ade acompanharam. O Amarildo fazia parte daquele elenco do Galo, né, Amarildo? Eu joguei todos os jogos. Todos os jogos? Todos os jogos. Até Só time fera que vocês enfrentaram também, Só né, time bom, cara. E todos os jogos, para eu sair... Para eu poder ir para a Coreia também foi uma longa história, porque eu era soldado. E nosso país ainda era país controlado pelos militares, né? Então eu tinha que pedir autorização para o início do Exército para eu sair, para poder viajar. E chegou na última hora a minha excedência. Mas acabei indo, rasparam toda a minha cabeça para poder sair do Brasil, né? Como soldado. E joguei todos os jogos assim lá. Para nós, Ricardinho, os caras ficam brincando. Campeão do mundo, lógico, na época, se estavam todas as equipes do mundo lá, as melhores, estavam disputando esse campeonato, é lógico. Pena que não era uma coisa assim, que a CBF, né? Se a CBF falar, não, é campeão do mundo, somos campeões do mundo. Mas, infelizmente, não, né? Tá certo, tem uma participação aqui do Beto, ele manda até uma foto pra gente e diz o seguinte: o uniforme mais bonito que o Galo já teve é aquela camisa listradinha assim, preto e branco. Ele mandou uma foto aqui desse time. Manda pra gente, Beto, qual é o ano dessa foto? Ele mandou aqui pra gente, muito obrigada, viu, pela sua participação. E ele diz o seguinte: Amarildo Carvalho, como você vê o Morenão hoje em comparação ao que já foi? Infelizmente, se o Morenão fosse, eu acho, de um órgão público nosso aqui, não da Universidade Federal, que eu acho que a Universidade Federal nada contra, mas não cuida como tem que se cuidar, né? Que deve se cuidar do Morenão. Se fosse do município ou de um estado aqui, pode ter certeza que estaria muito bem cuidado, como é o estado da Moreninha, que é muito bem cuidado, né? Grama, está tudo limpinho ali. Infelizmente não, ali no Morenão todo mundo usa, né? E os clubes pagam caro para usar o Morenão, né? Do jeito que ele está. Eu acho que deveria mudar essa situação, né? Mas, como não depende da gente, se é uma coisa bem política mesmo, é muito difícil o Morenão dar uma reabilitada. Tem que ter investimento dos órgãos públicos nossos. A gente conversava, né? O Joel contava algumas historinhas, né? Histórias marcantes do Morenão. E eu sei que você deve ter várias também, Amarildo. Mas conta pra gente uma história, algum fato que marcou a sua vida ali no Morenão. O Morenão tem várias histórias, né? Eu presenciei até OVNI e ouvi do Morenão, né? É verdade, não podemos deixar de falar, hein, Ricardo Paredes, dos OVNIs. Até o OVNI eles estão chegando, eu estava lá. Aliás, eu estava em todos os eventos que aconteceu no Morenão, pelo jeito, né? Até o OVNI estava lá. Depois que o OVNI apareceu, eu fui embora para o Palmeiras, cocada para o Flamengo. Então, aconteceu várias coisas, né?
Então, E o Morenão... naquele jogo vocês ganharam, o Operário ganhou, né? Operário e 2 a Vasco. 0, Nesse né? jogo, Ricardinho... Será que foi a ajuda dos OVNIs? Justamente. O pessoal fala. O Sullivan tá falando, se ele fez uma montagem minha, o OVNI me puxando, 2 né? gols do Dante. Do mole? Dante, verdade, cara. Então, até isso aconteceu no Morenão. Mas fatos marcantes teve vários do Morenão, né? Inclusive, quando eu comecei a virar titular do profissional, foi depois daquele jogo que teve aquela histórica briga, Bugre e Paulo Marcos, né? Que todo mundo, os 11 brigaram, e eu estava no banco aquele jogo, tinha 18, 17 anos, cara. O Carlos Castilho me levou para o banco, né? E eu estava começando só olhando e aprendendo. E depois daquele jogo eles brigaram, o Paulo Marcos pegaram um gancho, todo mundo pegou suspensão. Aí eu comecei a jogar. E depois daquilo eu não saí mais do time. Então isso aí me ajudou bastante, aquela briga também, né? Aliás, o Bugre lembrou, né? Recentemente entrevistamos o Bugre e ele falou, né, sobre essa briga, hein, Ricardo Paredes? Exatamente. Aliás, foi o torcedor que lembrou da briga do Bugre com o Paulo Marcos, né? Porque ficou na história do nosso futebol, né? Tem jeito, né? Aí o Bugre falou, não, hoje já tá tudo bem, tá tudo em casa, tudo tranquilo. Mas a coisa foi feia, né, Maurício? Foi feia, cara. E o Bugre era muito forte, o Paulo Marcos também, né? E foi no escanteio, acabando o jogo, o árbitro apitou o final, bateram o escanteio e o Paulo Marcos, eles já tinham brigando o jogo todo, um xingando o outro, xingando a mãe do outro, né? E brigaram lá. E levantou, e o Bugre sentou a mão e o Paulo já deu. Aí foi geral, Ricardinho. Eu no banco lá eu me escondi, quando eu era moleque, cara. Falei, vou entrar nessa briga nada, né? Eu me escondi. Mas depois daquilo lá eu comecei a jogar também. Algum comerário inesquecível como jogador, como técnico também, Amarildo? O comerário, como jogador... Foi um gol que eu fiz, o goleiro era o Anselmo, Comerário. E foi um dos gols mais bonitos que eu fiz, tirando esse, teve um no Palmeiras também, que eu fiz de falta, também muito bonito. Esse gol também foi muito bonito, foi uns 30, 40 metros. Peguei bem na bola, né, Maria? Peguei bem na bola e foi na gaveta, o Anselmo, falei para ele, joga a luva, né? Até hoje eu brinco com ele, né? Não deu para ele não, esse foi um gol bonito. Como treinador, eu tive pelo comercial, eu treinei mais comercial, o Operário só treinei na Copa do Brasil. Contra o Flamengo, aquele jogo que o Leopoldo se machucou lá no Maracanã, né? Eu estava treinador naquele jogo do Operário. E minha passagem pelo Operário só foi essa, como treinador. Mas como treinador no comercial, bicampeão pelo comercial, né? Como treinador. Então, tem histórias boas também como treinador no futebol. E contra o Flamengo, um exemplo, quando nós fomos jogar a Copa do Brasil, chegamos no estádio, um ônibus bem acanhado nosso, e o Flamengo chegou num ônibus de 3 andares lá, né? Aí eu dentro do ônibus com o jogador falei, dá uma olhada aí. Aí aquele estádio cheio, só camisa do Flamengo. Ninguém vai torcer para nós não, viu? Fica tranquilo. E estádio lotado, só flamenguista, poucos operarianos. Já dá um frio na barriga normalmente, ainda mais nessa situação, dá, ainda mais né? o Flamengo com Romário e companhia limitada na época, né? Acho que Moser também. Então foi muito complicado, cara, aquele jogo contra o Flamengo. Aqui empatamos aqui e perdemos lá, né? Dá saudade a falta de grandes jogos aqui em Campo Grande, Amarildo? Grandes confrontos Olha, nacionais? Ricardinho, dá saudade sim. Infelizmente, o futebol nosso caiu no ostracismo, né? Falta de contratar jogador, falta de dinheiro, não tem verba para trazer grandes jogadores de categorias, né? E nossas bases fraquíssimas, poucos se revelam hoje em dia grandes jogadores. E a gente vai no Morenão, a gente vê aquele jogo quase que medíocre, não culpa dos jogadores. Tá, o jogador que joga no Morenão, ele joga um amador. Certo? O cara que joga no Morenão, o torcedor está ali vendo o jogador amador. Você acha que ele vai no Morenão para ver aquele jogador jogar um futebol profissional, já que o cara joga amador? Pô, não. Perdeu a qualidade, perdeu a graça. E não vai mesmo. Por quê? Porque o nosso futebol não é profissional. Certo? Nós caímos para a fase do amador, o profissional nosso, Ricardinho, pela qualidade que nós temos hoje em dia. Né? Então, isso é um dos fatores também que estragam a presença do público. Tá certo. Vamos mostrar a foto, então, que o nosso telespectador mandou pra gente, a camisa mais bonita do Operário. Tá aí, Amarildo, a foto que nós recebemos aí do nosso telespectador. Não é só a foto, não, né? Dá uma olhada nesse time aí, cara. Tadeu Macline, Paulinho, Rui. Cara, que time massa esse aí. Marião tá ali, agora moleque Amarildo? assistir esse cara jogar. Marião Fã tá ali, deles. Amarildo? Marião tá lá, Rui, do lado né? do Paulinho. Rui no gol, Paulinho né? Narigudo, que era o lateral direito, Rui no gol. Macrine. Timaço, cara, né? fantástico. Paulinho. E dá uma olhada atrás. Torcida, lotado, né, cara? Olha ali, isso que até emociona, isso aí né? Eu até me arrepio falando isso, né? É verdade, tem participação por aqui. Parabéns pelo programa nota 10. Nosso Morenão merece mais atenção, pois muita gente tem lembranças aí maravilhosas desse palco de bons jogos. É a Dalva. Muito obrigada, Dalva, pela sua participação. Aliás, né, muitas mulheres também, que desde essa época já frequentavam os estádios, né? Frequentavam os estádios.
Tanto é que eu tenho torcedores, né, que viraram fãs da gente naquela época. Hoje em dia, né, já está tudo também, né? Está mais velho do que eu, pra falar a verdade. E me encontram, de vez em quando me encontram e lembro de fatos, cara, que interessantes pra caramba. Então eu fico assim, mas você ia no estádio? Lógico que eu ia no estádio, levava meus filhos, não sei o quê. Então pra você ver que a família ia no estádio, né? E hoje em dia eles têm belas lembranças também, as mulheres. Lá na Japurá, lá no Lar do Trabalhador, Japurá, Lar do Trabalhador, tá? Tinha a dona Deluma lá. Ricardinho estava assim daquele programa. Lá em Pato Branco. Né? É verdade, então, tudo é o tal do Japurá, né? O Japurá dele, cara. Mas é o seguinte, lá, a terra do Miller, rapaz, do Cocada, lá tinha a dona Deluma, lá tinha a banda, né? Quando o Operário jogava, eles iam pro Morenão para acompanhar. Verdade. E era caminhão, tá? Caminhão. Falar em lembrança, quem tá... Pode mandar um abraço aqui? Pode mandar. Assistindo o programa aqui é a Marimar e o Cláudio, lá da SS Cesta Básica. Mandaram um abraço. Vocês estão com o Brejinho lá, mandando um abraço também. Legal. Pra vocês. Ó, vou comer o churrasco agora mesmo, gente. Tá certo. Daqui a pouquinho, viu, a gente libera o Amarildo pro churrasquinho, Deixa viu? Um comigo. abraço para vocês. Muito obrigada pela audiência. Amarildo, a gente falou bastante desse passado, desse Morenão, né? 50 anos. Qual é o seu sonho hoje? É voltar no Morenão e tá tudo estruturado, e ter bons jogos, e ter público, né? A gente torce muito para que toda essa pandemia que se resolva. Não digo nem acabe, porque eu acho que muita coisa a gente vai levar ainda por muito tempo, mas que se resolva, né? Que a gente consiga vacina para todo mundo e que volte, né? O nosso futebol, que aumente também o nosso nível no futebol. Ô, Eva, Ricardinho, eu costumo dizer o seguinte, que não existe um marketing melhor do que o futebol para uma cidade. Certo? Que divulga muito uma cidade. Hoje nós temos Cuiabá que subiu. Você só fala de Cuiabá, né? Então já fala da cidade também, né? Lógico que eu espero. Só que eu não estou vendo, cara. Eu não vejo. Está tudo escuro ainda. Eu não vejo uma solução para que nosso futebol desenvolva e o Morenão fique legal também para ir torcedor. Eu não estou enxergando porque ninguém está mexendo, ninguém está fazendo nada. Está todo mundo muito acomodado. Nós caímos nesse ostracismo aí que se acomodaram com o futebol. Parece que está bom assim. Pode estar bom para alguns, né? Mas para a maioria não. Então a maioria quer o quê? Quer que o futebol cresça, quer investimento no futebol. Por que o empresário não investe? Pô, meu dinheiro vai para onde? Falta de credibilidade, né? Se eu investir em tal clube, para onde vai esse dinheiro? Então é isso que está faltando no nosso futebol. Tá certo, tá aí, né? O nosso telespectador também, eu acho que também tem esse sonho, né? De ver esse Morenão lotado, de ver um time daqui, né? Pelo menos uma Série B, né, Amarildo? Uma Série B. Que série que nós estamos? Nem sei que série que nós estamos, cara. Série uma B? vaga na D, né? Eram duas vagas, agora é uma vaga só e na Copa do Brasil também, né? Mas daqui um dia vai perder a outra também, se continuar assim. Por quê? Porque não dá, joga um jogo e sai fora. Vai perder a outra vaga, vai ficar sem, cara. Né? Então tem que tomar cuidado, gente. Pô, acordem esses dirigentes nossos, né? Tem que ser mais profissional, saber mais o que acontece atrás dos bastidores do futebol. Isso aí é muito importante, não só dentro de campo, mas atrás do futebol. Esse movimento que tem, procurar se informar, gente. Né? Eu tenho várias ideias, eu tenho vários planejamentos para que isso aconteça. Hoje, antes de vir para cá, demorei porque estava dando entrevista para a Jovem Pan, lá de São Paulo, né? Porque estavam relembrando o Palmeiras de 86 e me ligaram pelo Skype com eles. E eles perguntaram sobre isso, sobre o nosso futebol. O que eu falei? Eu fui obrigado a falar a verdade. Cara, nosso futebol morreu. Infelizmente, aqui não se revela mais nada. Então, é isso que está acontecendo no futebol. Falta de investimento, falta de credibilidade. Tá certo. A gente está ouvindo aqui, né, no programa especial Morenão, vários depoimentos, viu, desses 50 anos de Morenão. Vamos ouvir agora o jornalista Juarez Araújo. Olá, Eva Regina, é um prazer novamente participar do Giro do Esporte e principalmente falar sobre os 50 anos do Morenão. Eu tive o privilégio de estar naquele jogo entre Flamengo e Corinthians que inaugurou o estádio Pedro Pedrocian, ou Morenão. Eu não sei de que forma eu cheguei no Morenão. Acredito que saímos de ônibus gratuito da Praça Ari Coelho e um grupo de amigos e fomos assistir a inauguração. Foi maravilhosa e principalmente a grande vitória do Flamengo diante do Corinthians por 3-1. O Buião abriu o placar com um chute de esquerda, ele que era destro, quase do meio do campo, surpreendendo o goleiro Ado, que depois se tornou meu amigo, ele que é de Londrina, né? E aqui em São Paulo a gente teve vários encontros entre amigos.
Bem, eu sei que depois desse jogo fiquei fanático pelo Flamengo, né? E participei de muitos jogos importantes do estádio do Morenão, com o Comercial em 1973 fazendo uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro, depois o Operário de 77, que foi o terceiro colocado, né? Roubado inclusive no Morumbi contra o São Paulo, que poderia ter feito a final contra o Atlético Mineiro. Parabéns, Morenão, parabéns TV Cultura pela essa excelente ideia de fazer uma homenagem ao maior estádio do Centro-Oeste brasileiro. Um abraço, tchau! Tá certo, Juarez Araújo, um abraço a você, muito obrigada pelo depoimento. Tem uma participação aqui do Joaquim. Estou em Corumbá acompanhando o Giro do Esporte e tenho muitas lembranças do Morenão. Tá certo, manda pra gente também, pode escrever aqui que a gente fala. Amarildo, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe, né, tem muito mais coisas pra gente lembrar, mas a gente conseguiu fazer essa homenagem, né? Ah, com certeza. O Morenão, antes de terminar, eu fui na inauguração do Morenão. Meu pai me levou na inauguração do Morenão. Então eu tenho essa lembrança até hoje, cara. Que lembrança boa. E vai voltar. E o amor pelo futebol começou aí. Começou, com certeza. Não, eu falo, jogar futebol é dom, né, Ricardo? Não adianta o pai falar, meu filho vai ser jogador, vou levar ele numa escolinha para ser jogador. Não, pai. Se ele não tiver dom, é melhor estudar. Tá certo. Valdir, vamos de música? Falando em dom, Mariano, meu pai também falou assim, meu filho vai ser jogador de futebol e tal. E eu não tive dom. Falei, não, eu vou pra música mesmo. Tentou, né? Melhor. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa e der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não me vejo, ai que saudade de você. E se você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não me vejo, quero matar meu desejo. Me manda um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Aqui, Rai. Quando eu morrer, vocês vão postar ela aí. Ah, deixa eu ficar. Mais uma. Capricha aí. Deixa o Ricardinho bonito aí. Aí. Aí é difícil. É com foto aí. Cara, pena que essa pandemia não dá pra abraçar, bicho. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Maria. Oi. Alô, presidente. E aí, Como que é? Tá. Tá bem grande, né? O do Iga tá com 4. O meu filho já tá com inveja da minha mão. Vem, secretário.
Este é o Giro do Esporte especial em homenagem ao aniversário de 50 anos do Estádio Morenão. Você, telespectador, é nosso convidado especial. Estamos ao vivo em nosso canal no YouTube, também em nossa página no Facebook Giro do Esporte. Você pode mandar o seu recado, o seu depoimento, nós queremos te ouvir. O nosso WhatsApp 67 é o DDD, se você não está em Mato Grosso do Sul, 992361784. Não esquece de falar para a gente o seu bairro ou o seu município. Estamos recebendo o secretário de Estado de Governo, Sérgio Murilo, que já esteve aqui não esteve aqui presente, mas já participou de reportagem também no Rádio Clube. Você, telespectador, com certeza vai lembrar. Seja bem-vindo aqui ao estúdio, secretário. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar a todos os ouvintes dessa TVE. E eu estou à disposição aqui para participar desses 50 anos do Clube Morenão. E lembrando a vocês que eu tenho até um pouco de história para contar, porque estudei na Universidade Federal durante 5 anos no curso de engenharia e a prática desportiva era bater um bola no final do dia lá no Morenão. Tá certo. Eu lembro também quando eu fazia jornalismo, né, na Universidade Federal, tinha aula à noite e às vezes quarta-feira eu olhava aquelas luzes acesas, desesperada para poder ver o futebol, mas ficava na aula, né, direitinho, mas já ficava ali querendo ver o futebol ali na quarta-feira. Então são muitas histórias, né? São 50 anos de Morenão, muitos jogos por lá, tem muitas histórias para contar, né? Verdade. O Morenão é um clube com capacidade de receber uma população boa. Ele é um clube que a gente, lá na universidade, como era da própria universidade, tínhamos o privilégio de dizer que hora nós queríamos jogar lá, e a equipe de educação física que mantinha aquele futebol lá era o grande adversário do clube da engenharia. Então nós, engenharia, disputávamos muito com o pessoal da educação física, e daqui a pouco eu vou relatar a quantidade de gol que nós fizemos, a quantidade de drible que nós fizemos no nosso secretário de desporto, Marcelo Miranda. Tá certo. Daqui a pouco o Marcelo também se defende, que ele vai estar aqui no próximo bloco, tá, gente? Vamos ouvir, então, um depoimento do Roberto Iga. Ele tem muita história para contar. Roda aí. Eu tenho uma ligação muito forte com o Morenão, sabe? Nós já estávamos acostumados a trabalhar no Belmar Fidalgo, né? Então, quando começou a se falar na construção do Morenão, aquela coisa toda que foi era assim um acontecimento que nós da imprensa aqui, né, pouco tínhamos como notícia o esporte. E, na época, a gente era orientado a ir todos os dias, praticamente, no Morenão. Esse complexo universitário, ele muda todo o panorama, sabe, do Campo Grande como interior de estado. Eu vi a ascensão do Morenão, eu vi a ascensão de vários jogadores ali. Você vê, ó, eu assisti o Búfalo Gil, que foi até da seleção brasileira jogar aí. Eu vi o Célio, sabe, centroavante do Vasco que jogou aqui. Eu vi o Jurandir, quarto zagueiro do São Paulo e da seleção brasileira que jogou aqui, né? Eu vi inúmeras pessoas que passaram por aqui que foram grandes astros no futebol. Santos e Comercial, inclusive com a presença do Pelé. Nós tínhamos aqui um número 10 chamado Ivo Sodré, que ele tinha vindo do Olaria. Ele era, acho que, cabo, sargento da Polícia Militar, né? E acabou que o Comercial trouxe ele para jogar aqui. Ele era um craque, realmente muito bom. Ele dá um drible no Pelé. Sabe aquelas coisas que você joga a bola de um lado e pega do outro? E ele fez isso com o Pelé. Tá, o Santos, o Comercial começou ganhando e no final já estava perdendo por 2-1. Né? E o Pelé caçando ele. Aonde ele ia, o Pelé ia atrás. Sabe? Chegou uma hora, e ele fugindo, né? Chegou uma hora que não teve jeito. Ele parou na frente do Pelé, acabou que parou na frente do Pelé. O Pelé passou-lhe a bola por baixo da perna e pegou do outro lado. Eu não sei como que chama mais esse drible, eu acho. Não é o drible da vaca, não. Mas ele... Bom, mas enfim, deu uma caneta, sei lá como é que chamava isso. Rapaz, o Morenão quase veio abaixo, né? Então, são essas histórias, sabe, que a gente guarda na memória. Você vê o primeiro gol
do Buião, no Morenão, o estádio quase veio abaixo. Ali já não tinha mais corintiano nem flamenguista. Ali eram todos nós torcendo pela maravilha do estádio que estava acontecendo aquele jogo do Flamengo e Corinthians. Outra passagem interessante que nós temos aqui, que nós tivemos aqui, aqui no Morenão, foi no jogo Iugoslávia, se não me engano, a minicopa de 1972. A Iugoslávia, se não me engano, com o Peru ou com a Bolívia, eu não me lembro bem, não. Eu sei que eu acho que o time da Iugoslávia e o iugoslavos daquele time conheceu a laranja aqui. Ele nunca, acho que não conhecia o que era aquilo. Acabou a água mineral em Campo Grande. Acabou. Não tinha mais nem Hotel Campo Grande, ninguém mais tinha água mineral, que era aquela água lindóia. O pessoal arranjou a tal laranja, um saco de laranja assim. O técnico da Iugoslávia mostrava para a gente assim, fazia assim, o que era aquilo? Aí a coitada da intérprete, que teve que se virar para explicar para aquilo que ele substituir, né? A água mineral, porque acabou, não tinha água mineral. Do disco voador lá no Morenão, eu estava lá, sabe? Mas eu não vi. No outro dia do evento, do pós-evento, nós saímos caçando quem tivesse visto. Inclusive, entrevistamos algumas pessoas que hoje falam que viu, mas na época ninguém confirmou que viu. Olha, muitas histórias, hein, do Roberto Iga. Olha essa, secretário. Acabou a água e eles não conheciam a laranja. Que delícia que foi isso, né? É um acontecimento importante. Do acabar a água, o cara não ter conhecimento da laranja e não saber que laranja substituiria a água. Olha que importante isso. Ô, secretário, fiquei sabendo que o senhor era centroavante quando o senhor jogava lá no Morenão e fazia muitos gols no Marcelo Miranda, que era o goleiro do time adversário. É verdade essa história ou não? O Marcelo Miranda, o nosso secretário, presidente da Fundesporte, ele era mais novinho, entendeu? Novinho. Eu sou muito amigo, joguei muita bola no campeonato amador com o irmão dele, que é o Heraldo. O Heraldo, sim, era um volantão forte, vigoroso, com muita saúde e apaixonado pelo futebol. E nós, no Morenão, jogávamos mais com a turma que fazia prática desportiva. No curso de engenharia ou em qualquer curso da Universidade Federal, tem uma matéria chamada prática desportiva. E que cada um escolhia, ou futebol na prática desportiva, ou natação, ou enfim, tinha todas as modalidades para todos os alunos escolherem um semestre de prática desportiva. E nós, muito fominha, muito apaixonado pelo futebol, escolhíamos a prática desportiva porque chegava às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, tinha um rachão, né? As pessoas que eram alunas regularmente inscrita na prática desportiva, participava e nós de bicão lá fora esperando o convite para poder participar. Como nós realmente tínhamos uma habilidade e chamava a bola de você, que é diferente do professor Marcelo. Com aquela velha categoria, né? O professor Marcelo tinha um distanciamento muito longo com o futebol, né? Ele gostava muito de nadar e de fazer outras modalidades. Mas o futebol realmente não era próprio dele, sim do Heraldo, que é o irmão dele. Então, nós ficávamos lá, esperávamos ser convidados para poder entrar substituindo os 22, e aí a gente fazia a nossa peladinha todos os dias no futebol lá no Morenão. Então, a aula que a gente tinha, que era de 5 às 6 da tarde, não tinha problema, a gente matava ela e ia bater o nosso futebolzinho no melhor campo da época e hoje que Campo Grande tem. Olha só, quantas lembranças, né? E um jogo inesquecível, secretário? Um jogo inesquecível. Nós estávamos numa prática desportiva, jogando, e o Morenão estava sendo montado para o show da Blitz, que acontecia lá no Morenão.
E nós jogando com um campo um pouco comido no centro, que estava sendo montado o palco. Campo reduzido. Reduzido. É assim, a bola rolava, mas você desviava do palco que estava jogando. Sabe? Não estava totalmente liberado um pedaço do meio campo para a gente jogar. E aí o Evandro Mesquita olhou de longe, perguntou, escuta, quem é que manda aí? Como é que eu faço para jogar bola? E aí perguntou para um amigo meu, a gente chamava ele de Piolho, mas ele fazia o curso de engenharia civil, e chamava-se Daikson Cruz Montes. E o Daikson falou o seguinte, Baiano, o cara ali, aquele cara que canta da Blitz, quer jogar bola com a gente. Eu falei, Piolho, o apelido dele era Piolho, ele me chamava de Baiano, eu chamava ele de Piolho. Eu falei, Piolho, vamos colocar no nosso time e vamos fazer uma média, quem sabe a gente consegue vir nesse show de graça à noite. E aí o que aconteceu? Ganhamos 10 convites do Evandro para poder participar do show, que era no dia seguinte, num sábado, porque essa prática desportiva era sexta-feira. Então, não foi um jogo inesquecível, mas foi um momento... Rendeu! Muito bom, porque a gente acabou conhecendo o Evandro, as duas meninas que cantavam com ele, que uma era a Fernanda, não me lembro o nome da outra, e aí a gente foi no show com 10 convites, distribuímos entre nós, enfim, ficamos amigos do Evandro, e de vez em quando, mesmo quando a gente podia, a gente lembrava dessa brincadeira, dessa fala, e aí a gente ficava conversando lá no diretório acadêmico sobre esse episódio. Então, acho que isso foi muito interessante, a memória que eu tenho do Clube Morenão, por causa desse episódio lá com o Evandro Mesquita, que era o craque da Blitz, que era um conjuntaço da nossa juventude. Com certeza, olha que bacana. Vamos ouvir, então, quem gravou o depoimento para a gente também, tem muita história para contar, é o jornalista Arlindo Florentino. Roda aí. Daqui a pouquinho, então, vai rolar. É uma satisfação participar desse programa especial, principalmente para falar do Morenão. Morenão que é ainda o maior estádio universitário da América do Sul. Então, a gente tem satisfação de ter participado dessa história. Com o Morenão, o futebol de Mato Grosso, do então sul de Mato Grosso, evoluiu bastante. Operário e Comercial foram para o Campeonato Brasileiro, fizeram boas figuras e se destacaram. Mas depois da divisão do estado, o futebol daqui deu uma decaída e, com isso, o Morenão também ficou quase que no esquecimento. Jogos foram mandados para as Moreninhas, para outros estádios, até o Campo do Comercial recebeu jogos do Campeonato Estadual. E o Morenão ficou esquecido. Contando um pouco da minha trajetória dentro do Morenão. O Morenão foi inaugurado em 71. 6 anos depois, em 1977, eu entrei no Morenão pela primeira vez já como funcionário da Rádio Educação Rural. Então, como auxiliar técnico. Aos poucos, fui desenvolvendo, fui aprendendo e comecei a fazer reportagem até chegar à narração dos jogos. Acompanhei Operário, Comercial, SEI, Atlântico. Aliás, tem pouca gente que conhece, que sabe que houve Atlântico aqui em Campo Grande. Mas também Taveirópolis, enfim, o Morenão lotava em dias de jogos. As carreatas iam do cemitério até a entrada da cidade universitária. Para entrar no Morenão, era preciso ficar algumas horas na fila. Às vezes até 2 a 3 horas na fila para comprar ingresso e outro tanto para poder entrar no estádio para acompanhar os jogos. Que bacana, grande Arlindo, um abraço para você. E nós temos uma foto para mostrar, viu? Vamos mostrar então essa foto? Olha só, secretário, conhece? Que beleza, hein? Edmilson Figueiredo é Figueiredo do futsal, não é? É. Ali você pode ver que eu tô com o Aldo ali do lado, né? Hoje um excelente atleta de veteranos lá do Rádio Clube. Não sei como é que ele consegue fazer isso, mas eu vejo de vez em quando ele lá jogando bola. E eu lá com aquele bigodão maravilhoso, magro, né? Inteiro. Então esse era o campeonato amador, né? Esse campeonato amador fez com que a gente fizesse uma relação muito grande de amigos, de pessoas, que claro que a gente não tem mais um grupo dessas pessoas porque estão muito longe, estão no passado, mas amigos, estudantes de engenharia, estudantes de educação física, enfim, era uma vontade de todos os domingos ir lá para o Terrão, Bordon, Caiçara. Era uma festa esse São Bento que a gente jogava com as pessoas. Então, eu tenho muita saudade. O Morenão
que acabamos de ver a reportagem que é um estádio universitário, e a gente realmente, quando fazia o curso de engenharia, a gente jogava a bola, escolhia o horário que queria, pedia para o reitor cortar a grama, enfim, a nossa relação era de muita intimidade com aquela universidade e com o Morenão. Então, eu fico saudoso, né? Estamos falando disso, no meu caso, de 35 anos atrás. E isso é importante, porque o Morenão, com a decisão política do governador Pedro Pedrocian, né, de entender que tinha que criar um estádio e a oportunidade que tínhamos de construção era via anexo à Universidade Federal, que isso, inclusive, hoje nos traz alguns transtornos para não ter esse ambiente, esse espaço físico totalmente liberado para que a comunidade civil, a sociedade civil organizada, possa usá-la. Mas estamos construindo aí com a Fundesporte essa relação com a universidade agora, através do professor Turini, que é o reitor da universidade, o Marcelo Miranda, que é o nosso diretor-presidente da Fundesporte, está animado e convencido que esse assunto vai avançar. E, logicamente, com a minha posição hoje de estar na cadeira, a convite do governador Reinaldo Azambuja, nós lá na Secretaria de Governo vamos nos empenhar para poder fazer com que o Marcelo, de forma mais rápida e junto com as instituições do entorno, possa realmente liberar esse Morenão para a sociedade civil organizada e para nós, sul-matogrossenses, participar e usar através dos nossos campeonatos desportivos no Mato Grosso do Sul. Tem uma das participações aqui dos nossos telespectadores que eu separei aqui, ó. Bom dia, Eva Regina, meu nome é Tiago, estou em Rio Verde, sempre acompanho o Giro do Esporte e muitas vezes saí daqui para assistir jogo no Morenão. Parabéns a vocês por homenagear o estádio. Tá certo, Tiago, muito obrigada, viu, pela sua participação. Um abraço a todo mundo em Rio Verde, sempre ligadinhos aí no Giro do Esporte. Ricardo Paredes, muito obrigada. No próximo bloco o Marcelo vai sentar aí, ele falou que vai se defender e ele tá bravo, viu? É mesmo, é? Um abraço, Eva Regina, né? Foi legal a gente falar um pouquinho do estádio Pedro Pedrocian, o Morenão, e daqui a pouquinho o Marcelo vai estar aqui para a gente falar um pouquinho mais aí dos investimentos que o Morenão merece para ficar o palco ideal para o nosso futebol, Viva. Valdir Rosa, vamos de música? De música, beleza. Eu tô vendo as histórias aí, pessoal de fora conhecendo o estado, né? Que bom. Eu imagino se fosse hoje, né, Eva? Que toda essa tecnologia, a TV Educativa no portal da educativa.ms.gov.br, todo o Brasil e o mundo assistindo a gente aqui, o Giro do Esporte, dando esse apoio total no esporte. É muito bom. E muito bom participar da equipe também. Certo. Mandacaru quando florar na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que joga a boneca, sinal de que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir timão. Ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha doentada, não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar. Mas o doutor... Eu ia falar pra você jogar a bola pra ele, pra fazer um teste com ele aqui, ó. O Ricardinho tá pedoro, ele tá Você ia, né? Marcelo, convida pra embaixada. Quer fazer mais embaixada? Aí, ó. Vem cá. Hi, dá uma aguinha pra mim, fazendo favor. Oi. O Cesário levava Tá, vou chamar. Aquele bigode ali tem história ali. Quer? Eu consigo. Alguém aceita água? Eu quero, por favor. Eu vou pegar. Eu mandei a foto que ele falou, cara. Eu falei assim, fala que igual do Cesário, ninguém teve coragem de falar. Eu dei mito. Eu ia falar que tem batom, é o meu mesmo. A gente pega outro, já tá quente.
Giro do Esporte especial em homenagem ao Estádio Morenão. Aliás, amanhã, 7 de março, completa 50 anos. Olha que bacana. E a gente fazendo essa homenagem, lembrando algumas histórias. Quem também tem muitas histórias por lá é o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda. Marcelo, sempre bem-vindo ao Giro do Esporte. Tudo bem? Ali, só de ali acompanhar um pouquinho do programa, já vai passando um filminho aí na sua cabeça, já relembrando muitas histórias? Sem dúvida alguma, Eva. Bom, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite. Saudar toda a equipe aqui da TVE, que faz um trabalho brilhante. Saudar meu amigo, meu secretário Sérgio Murilo, um craque. Certamente o esporte vai crescer muito aí com a sua vinda para o governo. Saudar o Valdir, parabéns aí pelo talento maravilhoso. O Morenão, ele faz parte demais da minha história, né? Desde garoto, eu me recordo, eu estudando no Dom Bosco, a campanha da fraternidade. Essa foto aí é uma foto maravilhosa, de 74, com Ademir da Guia, né? Eu, meus primos, né? Ali. Isso aí foi um jogo comercial e Palmeiras. O Palmeiras meteu 4 no comercial, 2 gols do Ademir da Guia, 2 do Levinha. Isso aí reflete, né, os bons momentos que o Morenão viveu. E assim, marcou muito a minha vida, Eva, desde campanha da fraternidade, né, que era uma festa linda no Morenão, que lotava o Morenão, tinha umas coreografias, um lance das velas que acendiam à noite. Realmente eram momentos assim, muito mágicos, mostrando que o Morenão é um templo não só do esporte, mas da cultura também, né, da religiosidade. Por isso que o governo do estado está tão empenhado nesse resgate do Morenão. Nas práticas desportivas, né, Sérgio, que era muito bacana. Nós tinha um campeonato na Universidade Federal que era organizado pelo pessoal da engenharia, que era uma frustração deles, né? Porque eles sempre chegavam na final, chegava lá, encontrava o time da educação física fortíssimo. Batia na trave. Era uma guerra, mas muito bacana, né? Realmente o Morenão, ele mexe com toda a memória, né? Com todo um saudosismo aí da população. Tanto que em 2017, quando a gente conseguiu reabrir, né, um esforço do governo do estado, do governador Reinaldo Zambuja, conseguimos reabrir parcialmente o Morenão, foi uma comoção social muito grande, né? Não só do esporte. Pessoas que nem frequentam o Morenão ficaram muito felizes, né, com esse retorno. E se Deus quiser, né, Sérgio, nós vamos conseguir esse resgate aí total. Estamos às vésperas de firmar o convênio com a Universidade Federal. A Secretaria de Governo já autorizou o recurso de 4,5 milhões para que a gente possa fazer a revitalização total de segurança e acessibilidade e assim devolver o Morenão. E é muito bacana, justamente nos 50, a comemoração dos 50 anos vai ser uma vitória muito grande do governo. Que ótima notícia, hein? Vamos ouvir então, né, o depoimento do reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Turini. Roda aí. E é um orgulho muito grande para a nossa universidade ter esse patrimônio, né, do futebol em Mato Grosso do Sul. E, ao mesmo tempo, é um orgulho e um desafio dar manutenção nesse laboratório vivo da nossa universidade. Então, ele foi inaugurado em 7 de março de 71. Foi o início de grandes espetáculos, grandes histórias do nosso Morenão. Ele é considerado hoje um dos maiores estádios universitários da América Latina. E o objetivo nosso como universidade, vinculado ao Ministério da Educação, é sempre manter esses patrimônios abertos para a comunidade, para os clubes, para despertar os talentos para o nosso Mato Grosso e para o Brasil. A gente precisa muito de parceiro, empresas que venham conosco, fortalecer o esporte sul-mato-grossense, fortalecer o esporte em nível nacional. E esse Morenão é para os nossos jovens, para as nossas crianças, para poder aí vivenciar várias histórias, né? Uma das histórias clássicas que aconteceu aqui foi em 82, num jogo Operário e Vasco, que tem aparecimento de um OVNI. Então, assim, isso aqui esconde muitas belezas e esconde patrimônio muito grande para o nosso povo sul-mato-grossense. Palavras do reitor, né? Muito bacana. E olha só, secretário, tem uma participação aqui, ó, do Arthur Mário. Ele diz o seguinte: show da Blitz, o Morenão já era uma arena para o futebol e os grandes shows
Tá aí o comentário, né? Locutor esportivo Arthur Mário, obrigada aí na audiência. Bom dia, Eva, estamos aqui em Aparecida do Taboado, é o Du Borges. Muito obrigada, Du, pela sua participação. Aí vários, né? O Sullivan diz, Iga, monstro do jornalismo esportivo, referência do lance placar. E lembrando também do Mestre Gonça, um abraço a você, Mestre Gonça, que não está aqui hoje por conta da pandemia, né? Os jogadores mais antigos, eu acho que as pessoas têm que se cuidar mesmo, né? Mas um abraço ao Gonça, que é sempre lembrado, né, Marcelo? Nossa, é um craque, né? Realmente tem uma história muito bacana aí no nosso futebol. Como nós temos, assim, vários, né, ícones do futebol que estão aí e que é muito legal. Aliás, queria até parabenizar toda a equipe do Giro aqui pelo trabalho brilhante. Eu acho que é o nosso principal programa esportivo, né, Eva? E está sempre recordando, né, trazendo à memória do sul-mato-grossense essas pessoas que tanto contribuíram para o nosso esporte. Tá certo, Marcelo. Agora nós queremos saber de você, né? Aquele momento marcante, aquele jogo inesquecível no Morenão. Eu acho que todos nós temos muitos, né? Mas conta um deles para nós. O Morenão marcou muito a minha vida em vários momentos, né? Ali era o curso de Educação Física da Universidade Federal. Nosso departamento era debaixo das arquibancadas, né? E impressionante como era muito bem utilizado pela universidade, pelo Departamento de Educação Física. Queria até aproveitar para mandar um abraço para o professor João Batista Ferreira, João Batista Mesquita, que implantaram o curso na década de 70 lá no Morenão e até hoje é referência no estado, né? E era uma época em que começou de uma forma adaptada, eles conseguiram fazer um trabalho brilhante, formando profissionais durante várias décadas naquele espaço, e a gente vivia muito aquilo ali, então foi muito bacana. Na questão esportiva tem esse jogo, né, que eu tive a honra de entrar, bater foto com o Dudu, com o Ademir da Guia, e vários jogos, né? Eu, quando treinei nas categorias de base do Operário, a gente fazia as preliminares, que eram muito bacana. E esse campeonato que o Sérgio colocou realmente era emocionante, né? Movimentava o ano inteiro, toda a universidade. Era uma festa muito bacana, uma rivalidade muito positiva, né, Sérgio? Que a gente queria se matar em campo e no final ia todo mundo ali para a esquina festejar, e era um movimento muito bacana, fortalecendo as amizades que a gente tem até hoje. Quando a gente fala também, né, nessa rivalidade, o próprio comerário, né? Eu lembro quando criança, quando ia para os jogos no Morenão, aquela Costa e Silva toda engarrafada, e a galera... Era muito bacana, muito, né? A gente, no trajeto, a gente ia ouvindo, né, os cronistas esportivos, aquela preparação toda. Eu tenho uma recordação muito bacana que meu saudoso pai, ele tinha 3 cadeiras cativas, que era uma coisa bacana que tinha no Morenão, né? Que era para ele, para mim e para o meu irmão. Então, todos os jogos a gente ia e encontrava sempre as mesmas pessoas ali na cativa, que eram as cadeiras vermelhas, né? Era muito bacana isso, porque quando lançaram o Morenão, o governo lançou essa possibilidade das pessoas contribuírem com a obra e adquirindo, né, as cadeiras cativas. Então, era muito bacana. Realmente faz parte assim da memória de todo sul-mato-grossense esse templo. Já acompanhou um comerário desse, com estádio com bastante gente, secretário? Qual a lembrança que você tem aí de um comerário? Na minha época, que é um pouquinho anterior à do Marcelo, nós já íamos desde da Zaran ali, num congestionamento, bandeira, uma brigaiada danada, e que às vezes era mais rápido chegar a pé, sair andando a pé no canteiro central, do que ficar de carro e chegando lá. Mas os jogos do Operário e Comercial, e eu sou operariano, então a gente ficava na torcida do Operário. E aí aquele estádio cheio, aqueles amigos que o Marcelo acabou de comentar, que ficava no mesmo ambiente, todo mundo se conhecia, fanfarrinha, tinha uma bandinha que animava. A geral, né? Tinha a geral. Olha que bacana. A geral fervia, né? Fervia. E tinha um fosso que separava, né? E que não separava nada, porque a gente, guri novo, né? Gente jovem, com muita tranquilidade, pulava de um lado para o outro, e quando acabava o jogo, a gente invadia, ia pegar autógrafo com nossos craques daquele momento. E eu lembro do Artuzinho, eu lembro do comerário com o Manga, enfim, a gente ia muito nesses comerários.
e realmente é uma boa lembrança, e esse Morenão está no nosso coração, e por isso que o governo do Estado, através aí da nossa figura do Marcelo Miranda, tem se empenhado e buscado realmente fazer com que ele seja resgatado, mesmo com 50 anos depois de existência, para que realmente a sociedade, a população, nós que gostamos do futebol, gostamos do esporte, possa realmente ter um motivo para o domingo pela manhã a gente ir para o estádio, torcer pelo seu time, voltar, fazer o almoço de domingo, porque era assim que era nosso dia, os nossos domingos do passado. E ver um jogo do futebol de manhã cedo, ou no terrão do campeonato amador, e voltava, Eva, para poder chegar em casa, 12:30, a mesa está pronta, a resenha, comentar, a gente almoçava com toda a família. Acho que isso que falta um pouco, voltar para a nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que foi o que aconteceu no passado com a gente. Então, o Morenão também nos estende essa lembrança. Além de a gente ver o Morenão como uma estrutura física importante para Mato Grosso do Sul, principalmente para o Campo Grandense, a gente também lembra das suas consequências. Saía, os nossos pais tomavam a cervejinha, a gente não bebia porque era guri novo, né? Acabava não fazendo isso, mas no domingo era um domingo perfeito, era a rotina de todo o Campo Grandense e das pessoas que gostavam do esporte. Aliás, né, lembrando do grande goleiro Manga, né, recentemente ele dando entrevista para nós no Giro do Esporte, ficou emocionado, viu, Marcelo, quando a gente tocou no assunto Morenão, lembrando aquela campanha do Operário, aquele timaço, né, do Operário, ficou muito emocionado. E o Bugre também falou do Morenão aqui também pra gente, né, entrevista aqui ao Giro do Esporte, grandes craques, né, que pisaram naquele palco do Morenão, assim como tiveram tantos, né, tivemos seleção brasileira, tem muita coisa pra gente lembrar, hein, Marcelo? Sem dúvida alguma. Eva, eu queria destacar, aproveitar a presença do Sérgio aqui para destacar uma questão que a gente tem discutido muito no governo, e o Sérgio me chamou a atenção essa semana sobre esse aspecto que eu acho que é muito importante. Há um empenho muito grande do governo do Estado na questão da revitalização do Morenão. Fizemos isso parcialmente em 2017, né? Conseguimos reabrir metade, né? Toda a parte coberta, e estamos agora com esse grande projeto que, se Deus quiser, vai se concretizar esse mês, dando start aí a esse processo de licitação já da reforma. Mas o Sérgio me alertou sobre uma questão muito importante, que a gente precisa pensar numa estratégia de sustentabilidade para o Morenão. Nós temos um problema hoje que o Morenão é da Universidade Federal e todas as universidades têm uma dificuldade de custeio muito grande. Então, é importante esse alerta que ele fez, no sentido de que a gente precisa resgatar o Morenão, fazer a revitalização, mas, junto com a Universidade Federal, criar estratégias para que haja sustentabilidade. E a história mostra que isso é possível, né? Com grandes eventos, com grandes jogos, né? Você conseguir uma receita própria para que a gente, depois de ter feito essa entrega para a população, a gente não corra o risco de, novamente, o Morenão ser interditado. Então, isso é um projeto muito bacana e certamente a gente vai conseguir construir isso junto com a Universidade Federal, com a FAPEC, para não só revitalizar, né, Sérgio, mas que a gente possa criar uma estratégia de sustentabilidade e, assim, garantir que o Morenão tenha vida longa. Qual é a programação, Marcelo? Deve ser assinado, né? Pode ser assinado ainda esse mês? E aí, em quanto tempo começariam essas obras? Já tem ideia de quanto tempo duraria? Nós tivemos uma reunião semana passada, inclusive queria até aproveitar para saudar aqui o nosso do Ministério Público, né, o doutor Luiz Eduardo, que tem feito um trabalho fantástico aí, tanto no sentido de exigir as normas de segurança e acessibilidade, como também criando um ambiente favorável, né, que a gente possa fazer essas parcerias. Nós tivemos uma reunião essa semana com o Ministério Público, o doutor Luiz Eduardo, com o reitor Turini, e com os técnicos, na qual eles fizeram um cronograma de entrega, confirmaram o cronograma de entrega para essa semana, no máximo até a outra, dos projetos iniciais. A Procuradoria-Geral do Estado já está em contato direto com a Procuradoria da Universidade Federal, já firmando o convênio. Feito isso, a gente pode firmar o convênio, né, fazer o repasse do recurso e a universidade já iniciar o processo de licitação da obra. A FAPEC nos garantiu que, no máximo 2 meses, esse processo está concluído, podendo já começar uma reforma com uma previsão de, no máximo, 10 meses. Então, talvez a gente não tenha para o próximo campeonato de 2022, mas certamente até julho do ano que vem, se Deus quiser, nós podemos fazer essa grande entrega aí para a população.
Tem várias participações por aqui. Olá, é o Mano Clay, torcedor do Galo. Parabéns pelo programa. Meu jogo inesquecível no Morenão, Galo e Urso. Gol aos 48 do segundo tempo. André Paulino de cabeça. Fomos campeões em 2018. Frequento o Morenão desde 2004. Muito obrigada, Mano Clay, pela sua participação. Eu lembro desse jogo, viu? Inclusive o André Paulino esteve aqui no Giro no dia seguinte, né? O jogo foi no domingo, na segunda-feira, ele estava aqui contando pra gente. Tem várias participações por aqui. Olá, meu nome é Luiz Carlos, moro em Umuarama, no Paraná, e quando morava aí em Campo Grande, ia em todos os jogos do Comercial. Que bom ter um secretário que gosta do esporte. Tá certo, lá no Paraná, em Umuarama, acompanhando a gente. Muito obrigada, um abraço a você. E vamos acompanhar mais um depoimento, agora do Lorival. Roda aí. Com muita alegria, eu tenho o prazer de falar da minha carreira como árbitro de futebol e também falar do nosso querido Morenão. Em 72, a Federação do Mato Grosso promoveu um curso de árbitro. Eu já tinha uma noção mais ou menos lá em São Paulo de curso de árbitro. Aí entrei no curso de árbitro aqui em 72. Em 72 entrei eu e várias outras personalidades que tem no futebol hoje sul Mato Grossense, que é aqui da minha turma de árbitro também. E eu tive a felicidade desse curso ser um dos primeiros colocados e tive a grande chance de começar, já trabalhei um pouco tempo no amador. Eu acho que no mínimo foi 3 ou 4, 5 meses, que antigamente era a LENC, né, a Liga Esportiva Campo Grandense. E logo em seguida veio o profissionalismo. Fiz vários jogos aí do campeonato Mato Grossense, aí depois Sul Mato Grossense, entendeu? E me destaquei, inclusive, no Brasileirão. E o grande orgulho que eu levo da minha carreira de árbitro foi ser o primeiro árbitro matogrossense a apitar um campeonato brasileiro. Naquele tempo fui escolhido e, graças a Deus, se dei bem ali, começou minha carreira dentro do Brasil. Apitei várias partidas, vários comerários, vários jogos do Brasil. Tive o privilégio também de apitar no Morenão com o maior público. Se não me engano, falha a memória, que isso foi em 77 para 78. Operário em Palmeira, o jogo do apito. Quem é dessa época lembra disso, que o Morenão estava super lotado. Quando o Morenão era o Morenão. Esse foi o depoimento do Lourival Paixão. Ouvi um pouquinho da parte da arbitragem também, né, Marcelo? Sem dúvida. E ele tem um papel importantíssimo, histórico aí na nossa arbitragem, né? Abriu portas aí para vários árbitros aqui do Mato Grosso do Sul que se destacaram na sequência graças a esse trabalho brilhante que foi feito por ele. Acompanhava bastante a arbitragem também, secretário? Eu, inclusive, joguei futebol com ele apitando. Né? Ah, certo. Quando perdia, eu pensava uma coisa. Quando ganhava, pensava outra. Mudava de opinião sobre o árbitro. Era assim que era a vida do atleta, né? Quando você ganha, o juizão é gente boa. Quando você perde, o juizão... Que função inglória, né? Vamos falar a verdade. E realmente esse campeonato, esse jogo que ele apitou, que foi o maior número de pessoas dentro do Morenão, o resultado, ele também teve o maior número de pessoas ou satisfeita ou insatisfeita com ele. Mas o Paixão, a gente era muito pequeno quando ele já começava a apitar, ele é da base aérea de Campo Grande, eu conheci ele como militar também. Então, uma pessoa que tem a representatividade e a referência da arbitragem no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E no Campeonato Amador também ele apitou, e a gente participava do Campeonato Amador, e quando o jogo era o Paixão que ia apitar, era menos expulsão, jogar bola, não tinha catimbagem. Porque a gente já entrava sabendo o que tinha que fazer. Então, catimba não tinha, e o que o cara apitou não reclamava, realmente ele tinha essência militar, e ele transferiu isso para uma condição de árbitro de futebol, e por aí ele caminhou realmente com sucesso como um ícone da arbitragem no Mato Grosso do Sul. Olha que bacana. E quem também sabe tudo de futebol gravou para a gente um depoimento, o músico Celito Espíndola. Eva Regina, que prazer participar do teu programa, participar do Giro do Esporte. Obrigado pela oportunidade, um abraço aí para os convidados, para o público, para os telespectadores, né? E para falar, né, convidado para falar
do Morenão, são 50 anos, né? O Morenão celebra aí 50 anos, como o tempo passa rápido. Eu tenho muitas histórias do Morenão, histórias incríveis, interessantes para contar. Tem aquela história fantástica, né, da nave interplanetária que para em cima do Morenão, que todo mundo viu. Pierre Adro estava no estádio e disse que não viu nada. Nesse dia, eu não estava. Nos anos 70 era um estádio padrão FIFA hoje, né? Que seriam os estádios padrão FIFA de hoje. Tinha um centroavante que foi do São Paulo, um baixinho, mas era um craque, chamava Tadeu Macrini. Mas o cara era marrento, mais marrento que o Romário. Ele ficava no banco, né? Quando o jogo estava muito difícil, faltavam uns 15 minutos, 20 minutos para terminar. Seu Castilho falava, entra aí e resolve o jogo. O cara entrava e resolvia mesmo. Nós tivemos fases incríveis do Operário, né? Com o Lima de centroavante, Tadeu Macrini, Everaldo, né? Um beijo no seu coração, Eva. Um abraço para todos os telespectadores e os convidados. Grande Celito, um abraço a você, muito obrigada pela participação. Celito é bom de bola, né? Bom, aliás, a família Espíndola, se não tivesse esse talento tão forte assim para a música, o Celito, o Gerry, o Gilson jogavam, não sei se ainda estão jogando, mas pra caramba, viu? E claro que o talento musical é muito maior, né? Ainda bem que eles fizeram essa opção. Secretária, essa questão do OVNI, de toda essa questão aí desse jogo, lembra na época como é que foi isso? Estava lá no estádio ou não estava? Ouviu falar bastante? Não, Eva, eu não estava no estádio. Eu confesso que não estava. Mas eu ouvi falar isso depois e juro por Deus que eu entendia que aquilo era mais um apelo para que as pessoas falassem sobre o jogo do que realmente uma realidade. Mas a gente era muito pequeno, ficamos alheios a isso aí. Diz que apareceu um pontinho prata e tinha 2 na frente e mais 2 atrás, ele no meio, né, Marcelo? Reza a lenda que foi isso que aconteceu por lá e foi questão de segundos, né? O que vale é que divulgou ainda mais nosso estádio, ficou na história, isso é bacana, né? Isso é muito bacana. E quem também falou com a gente e também tem muita história para contar, o ex-jogador Cocada. Vamos lá? Daqui a pouquinho, então, Cocada? Tá certo, tá certo. Daqui a pouquinho, então, a gente mostra o jogador Cocada. Vamos para mais uma participação. Olha só, tem flamenguista aqui, ó. O José Carlos diz, sou flamenguista, sou das Moreninhas, gosto muito do Morenão e, aliás, sou operariano, tenho muitas lembranças de lá. Infelizmente, né, o torcedor não pode ir nos jogos atualmente por conta da pandemia, mas não vejo a hora de voltar por estádio. Aliás, né, como o José Carlos aqui das Moreninhas, muita gente deve estar, né, a gente torce bastante para que, né, possa voltar o público, para que se resolva, por enquanto não é seguro, então a gente acompanha, vai acompanhando como dá, né, pela TV, pelas redes sociais, pelo YouTube, mas é bacana toda essa lembrança que a gente tem de estádio Morenão, né, Marcelo? Não, sem dúvida alguma. Eu até acho, Eva, que essa questão se pegar um espaço maravilhoso como o Morenão, se você, como nós fizemos na reabertura do Guanandizão, né, que nós liberamos 10% do público, eu acredito que podia ser pensado nisso, né? O Mato Grosso do Sul deu um exemplo na reabertura do Guanandizão, nós fizemos com 10% do público, você deu vida para o evento e um estádio e um ginásio relativamente pequeno, né? 6 mil pessoas. Você pega o Morenão, se você colocar 10% da capacidade, você consegue ter distanciamento, diferente do que fizeram na Libertadores, né? Que colocaram 10%. Já ia comentar, ficou todo mundo junto. No mesmo setor. Isso é um absurdo, né? Mas 10% com distanciamento, você conseguiria dar vida para o evento, né? Eu acho que é o próximo passo. Claro que o momento agora é muito crítico, né? Nós estamos no pior momento da pandemia. A preocupação maior agora é realmente a saúde da população. Está sendo repensado, inclusive, a continuidade do campeonato estadual. Mas eu acho que quando a situação normalizar, a gente precisa começar a pensar no novo normal e o colega está certo aí. A gente precisa, de alguma forma, nos adaptar a essa nova situação, né? Já que a gente não vai ter uma situação segura tão cedo.
Tá certo, secretário. Eu lembro que tinha uma pista de atletismo também ali no Morenão. Corri muito por ali, viu? Também é do seu tempo, né? Aquela pista ali. Essa pista, inclusive, ela servia para testes de outras estruturas públicas, né, que faziam seus concursos, e a gente, Polícia Federal, o Corpo de Bombeiro, então a Polícia Militar, então usava aquela pista e aquela pista serviu muito nesse tipo de contribuição. Agora, só voltando aqui à fala do Marcelo, que é sobre a pandemia, nós estamos, logicamente, nos animando com a quantidade de vacinas que está vindo. O estado do Mato Grosso do Sul é o estado campeão na agilidade da sua aplicação, lá na ponta. A logística é muito boa através dos militares, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Enfim, está chegando, estamos vacinando e logo esse problema vai acabar e a gente vai ter realmente, não só ter 10% do público lá dentro do estádio, mas até um pouco mais, porque essa vacina vai chegar uma hora que vai todo mundo estar vacinado e vamos estar livre desse efeito vassalador que aconteceu aqui no nosso país e no mundo todo. Tá certo. A Vânia diz o seguinte: Morenão foi palco não só do futebol, como também do rugby e do futebol americano, e com um bom público na época. Verdade, Vânia, bem lembrado, né? A gente lembra dos jogos que tiveram por lá, né? Perfeito. Inclusive a proposta nossa, né, Sérgio, é que ali seja uma arena multiuso, né? A gente não pode pensar naquela estrutura maravilhosa somente para o nosso futebol profissional, né? Ali é uma pista uma arena de atletismo perfeita, né? Nós temos a questão do rugby e os eventos, né? Como eu coloquei, campanha da fraternidade foi feito lá, vários shows maravilhosos. Hoje a gente tem que pensar nessa versatilidade da arena. Eva, Sérgio, uma história que me marcou muito no Morenão também, até para você saber dessa história, até para tirar o sarro no Heraldo, eu me recordo, eu era do juvenil do Operário e ele júnior do Comercial. E ele júnior o Heraldo jogava muito. Diferente de mim, ele era craque, né? E ele, todos os jogos, ele era escalado para a reserva do profissional. E teve um jogo, eu estava na descoberta, eu me recordo, eu não lembro quem foi o jogador que machucou, tal, pediu para substituir, e o técnico chamou o Heraldo. E faltava 10 minutos para acabar o jogo. Foi incrível, foram 10 minutos que a bola não saiu. E o Heraldo lá fora, aquecendo, nós todo mundo na torcida, cara. Acabou o jogo e ele não conseguiu entrar. Foi uma frustração, cara. Primeiro jogo dele como profissional. Depois teve outras oportunidades. Olha só, um abraço para o Heraldo, né? Sempre ligadinho também no Giro do Esporte. E quantas histórias, né? Assim como o Heraldo, vários jogadores também mandaram algumas histórias para a gente. Vou só ler mais algumas participações por aqui, ó. O Arthur diz: Aurélio Miranda, ao lado de Tostão e Guarani, formaram um trio que se apresentou no Morenão e ganhou o Festival da Música Regional, promovido aí pela TV Morena na década de 70. A apresentação de Lima Duarte era casa cheia. Então, quer dizer, realmente já era uma arena. Na década de 70, né? Da inauguração, o Morenão já era uma arena. E é interessante, Eva, que o Morenão ele traz na história dela esse conceito moderno de uma arena multiuso, né? E no centro da cidade, com condições de estacionamento, com condições de a circulação, os ônibus passam por lá, então ficou no centro o Morenão, que naquela época nossa, né, Marcelo, era longe, tinha que pegar... Parava o carro na Costa Silva, né? Costa Silva. Se você não chegasse muito cedo, você provavelmente ia deixar o carro lá na Costa Silva, até pensando na saída depois. Que era melhor, mais rápido. Né? Que a saída era uma loucura, você tinha que esperar horas ali até que desafogasse o trânsito para poder sair. Mas era legal porque, inclusive, por isso até que o governo do estado, a gente tem valorizado muito a crônica esportiva. Uma das coisas que eram bacana era você estar naquele congestionamento ouvindo os comentários, a rádio antes do jogo e depois dos comentários, era muito bacana, né? Nós tínhamos uma crônica esportiva muito forte. Muito forte, né? Com credibilidade, com conhecimento. E que depois do jogo, uma hora a mais, você ficava no radinho, ouvindo e voltando para sua casa, os comentários, a resenha de todo o resultado daquela partida de futebol. Tá certo. Vamos ouvir então um depoimento agora do Wilson Aquino. Roda aí.
O Morenão me traz muitas saudades do tempo do Morenão, o palco do futebol campograndense e sul-mato-grossense, né? Momentos inesquecíveis nós vivemos ali, com jogos de Comercial e Operário, porque tem um Comerário com 45 mil pessoas numa tarde de domingo. Né? Fantástico um negócio desse para a sua vida de arbitragem. Auxiliei Arnaldo em 82, quando ele veio da Copa do Mundo, numa decisiva também do Comercial e Operário. Eu fui o seu auxiliar juntamente com o Pazin. E auxiliei tantos e tantos árbitros, como o pessoal do Rio de Janeiro, Oscar Escôfaro, Bosquilha, tantos amigos de São Paulo, Ulisses Tavares da Silva, né? E Romualdo Arpe Filho. Todos ficavam em casa, todos iam almoçar comigo, com a minha família. Chamar a atenção dos nossos dirigentes, da nossa federação, para que a gente possa voltar àqueles momentos gloriosos do futebol de Campo Grande, em que o Morenão era a casa do jogador, dos dirigentes e dos torcedores. Vamos pedir a Deus que isso volte a se concretizar e a gente tenha, nesses 50 anos do Morenão, que vai ser comemorado agora, que está sendo comemorado agora em março, né? Ele volte a ser a casa dos grandes espetáculos do futebol para todos nós. Com certeza, né? A gente torce bastante, né? Para que volte a ser, aliás, que o Morenão volte à agenda também, quando puder, né? O torcedor comparecer também. Uma das coisas que a gente sempre fala é que o Morenão volte à agenda. O secretário falava do domingo e tal. E é bacana isso, né? Você já fica na expectativa. Ó, domingão tem jogo no Morenão, vamos para lá, vamos acompanhar. É uma coisa que eu via isso desde criança, né? Então é uma coisa que marca. Eva, E o governo do estado, ele tem uma atenção muito grande com o Morenão, com o futebol, né, de uma forma geral, porque a gente fala muito nessa questão da diversão, do espetáculo, mas é importante que se lembre, e o Morenão é prova disso, né, que existe toda uma cadeia produtiva em torno do futebol, né, e que a gente precisa resgatar isso. Então, todo mundo ganha com futebol forte. Desde os ambulantes, né, as lojas de material esportivo, os cronistas esportivos, as rádios. Existe uma cadeia produtiva que precisa ser fomentada, né? Então, nós temos essa preocupação também, não só enquanto diversão do esporte como entretenimento, mas essa questão da cadeia produtiva que é muito importante para os nossos profissionais de educação física, fisioterapeutas, para os atletas, né? Então, esse resgate do futebol, esse resgate do Morenão, sem dúvida alguma, é muito importante. Tá certo, nosso tempo está terminando. O Sullivan diz: Joel, Ricardinho e Eva, um grande abraço a vocês. Vocês são parte viva da história do nosso Morenão. Tá certo, Sullivan? Muito obrigada pela sua participação. Secretário, muito obrigada pela participação aqui no Giro do Esporte. Sempre bem-vindo. Obrigado a você, Eva, pela oportunidade. Agradecer aqui a sua equipe que faz parte desse programa maravilhoso, dizer que nossa TV Cultura está recebendo um fomento de ânimo, vamos melhorar cada vez mais esse ambiente e torcer para que o governador do Mato Grosso do Sul continue tão entusiasmado como ele está, né, com o esporte e a cultura. A cultura é algo que é importante para uma nação. A cultura, principalmente na arte do futebol, ela realmente pode melhorar a vida do cidadão. E é com isso que nós nos preocupamos, além de todas as outras especificidades que nós estamos falando, que é o fomento da cadeia produtiva, realmente fazer com que a gente tenha uma programação pela manhã, para que a gente saia e volte para o seu almoço com uma resenha diferente do seu trabalho no dia a dia. Isso eu sinto muita falta, porque amanhã do domingo você não tem um propósito, você perdeu aquelas coisas. E dizer que nós, lá na Secretaria de Governo, estamos à disposição de vocês, da ouvintes, para que a gente possa contribuir o que puder para que o esporte e a cultura siga em frente. E dizer para o Marcelo,
que o trabalho que ele está fazendo na Fundesporte é muito importante. Eu cheguei agora e vi que é um dos muitos que tem feito muitas coisas para o Mato Grosso do Sul, com a sua habilidade, com o seu jeito de se relacionar, com as pontes que ele constrói, com todos os movimentos, não só do esporte, como também do governo e da população. Parabéns, Marcelo, pelo seu trabalho. Você é um cara que é um amigo meu antigo, eu te conheço há mais de 25 anos, né? Claro que a minha proximidade é com o nosso craque Heraldo, meu amigo de Dom Bosco, estudamos juntos, jogamos bola junto, e, logicamente, eu sei que você era rapinha do tacho, né? Tomava danoninho, e aí a gente preservava você. Então, obrigado, parabéns pelo programa, estou à disposição para voltar aqui. Muito obrigada. Marcelo Miranda, muito obrigada, sempre bem-vindo. Obrigado, Eva. Parabéns ao Morenão, nosso templo do esporte e da cultura, né? Esperamos realmente contribuir para essa revitalização. Queria saudar toda a equipe da TVE aqui, que faz um trabalho brilhante, em especial o Giro, né? Que a gente sabe que é o nosso principal programa esportivo. Saudar o Valdir, você abrilhanta aqui o programa, sem dúvida alguma. E dizer, né, a todos do esporte, eu acho que o esporte vive um momento muito positivo, né? Nós temos um governador que realmente vê o esporte como uma política pública essencial, né? Tivemos um secretário de governo, Eduardo Riedel, que criou todas as condições para que a gente possa desenvolver os programas. E muito feliz agora com esse momento, Sérgio. Eu acho que a tua visão do todo, né, da importância do esporte, eu não tenho dúvida que você, com a tua habilidade, com a tua capacidade, com essa vivência que você tem do esporte, da cultura, enfim, sem dúvida alguma, a gente vai poder contribuir ainda mais para esse desenvolvimento esportivo, do esporte que a população tanto espera, que o governador nos cobra. Então, desejo muito boa sorte e estou muito feliz de ter você como companheiro dentro do governo. Boa sorte e um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigada, parabéns, Marcelo. Eva. Tem uma participação aqui do Márcio, de Três Lagoas. Ele diz, parabéns ao Giro por lembrar do nosso Morenão. Um abraço, Márcio. Valdir, rapidinho, redes sociais, onde te encontrar, Valdir? Valdir.rosa, aí, rede social, Instagram, Facebook. É só por Valdir.rosa, aparece lá. O telefone é 99251-8633. 99251-8633. Sou compositor e intérprete de música regional, sou mato-grossense e sertanejo, né? Que é paixão. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Você toca a última, enquanto eu me despeço. Antes, Evinha, só te interrompendo, deixar um abraço aqui, vendo meu particular aqui, da Osiânia, que foi aluna do Marcelo. Falou, manda um abraço, Marcelo, para mim, meu professor. Tá aí. Um abraço. Tá mandado um abraço, né? E o Giro do Esporte fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pela companhia durante esses 10 anos e pela sua participação. Vai ter uma renovada na programação, não tem Giro na segunda-feira, logo, logo vem novidades por aí. Um ótimo fim de semana pra você. Não esqueça, se cuida, gente, é muito importante, viu? Um beijo, bom fim de semana e fiquem com a voz de Valdir Rosa. Tchau! Essa é uma composição minha e do Mário Fernandes. Pantaneira. Pantaneira de laço forte, cabelos ao vento feito um véu, voa também o pensamento, devaneio sobre o chapéu, galopando rumo ao norte, na bagagem fé e valentia, cavalgue em busca da sorte, amor que lhe conforte, como versos de poesia. Seus pés são raízes das profundezas da terra, seu corpo é esculpido pelos sulcos da terra.